go ahead. Good evening. Boa noite. My name is Grady Davidson. Meu nome é Grady Davidson. I've had the privilege of hanging out with this guy the last 5 days or so. Eu tenho o privilégio de estar com esse maravilhoso cara aqui nos próximos dias. He looks at me and he knows what he's going to look like in about 10 years after being a pastor. Eu estou dizendo para ele como é que ele vai ficar quando ele for um pastor de 56 anos. Vai ficar desse jeito aqui. We've been training pastors that Brother Mateus has helped gather together. Nós estamos trabalhando, treinando pastores juntos. I come from the great state of Tennessee. Eu moro no grande estado do Tennessee. I have a wife, 2 children. Eu tenho uma esposa e duas filhas. And 5.5 grandchildren. E tenho 5 netinhos. I say half because one's on the way. Isso sorry? One is on the way. 5,5 é porque tem um que está no caminho. Ela está grávida, uma das filhas dele. And so thank you for the opportunity to be with you tonight. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês nessa noite. I've been a missionary with Timothy II Project for 3 years now. Eu tenho sido missionário do Projeto Internacional Timothy II por 3 anos agora. Training pastors. Treinando pastores. But for more than 20 years before that, I was and am a pastor. Mas por 20 anos antes de começar o ministério como missionário, eu era um pastor. So I come to you tonight really as a pastor just to share with you. Então nessa noite eu venho como um pastor para compartilhar a palavra de Deus com você. And I invite you to open your Bibles to Matthew chapter 25. Eu convido você para abrir Mateus capítulo 25. The parable of the talents, starting in verse 14. A parábola dos talentos, começando no versículo 14. And my theme this evening is the multiplying power of God at work in the kingdom of God. O meu tema para essa noite é o poder multiplicador de Deus no trabalho do seu reino. And so this is the word of God. I'm going to ask Brother Mateus to read the passage. Então eu vou pedir para o irmão Mateus aqui ler a passagem. Mateus capítulo 25, versículo 14. Assim diz a palavra do Senhor. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Ora, o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que eu ganhei. E disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E, aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes. Aqui tens outros 2 que ganhei. E disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabemos que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes. Receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregastes o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem será tirado. E ao servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amen. Amém. Will you please pray with me? Por favor, vamos orar comigo.
And now may the words of my mouth Senhor, que as palavras da nossa boca and the thoughts of my heart e o meditar do nosso coração be pleasing in thy sight, O Lord, our strength and our Redeemer. seja agradáveis a ti, Senhor e Redentor nosso. Amen. Amém. I submit to you this evening Eu quero oferecer para você nessa noite that the kingdom of God operates on the principle of multiplication, que o reino de Deus opera sobre o princípio da multiplicação. not addition, Não é adição, not incremental growth, não é um crescimento incrementado, but by multiplication. mas é pela multiplicação. And the scriptures testify to this from cover to cover. E a Escritura testifica disso em vários lugares. Think about Genesis 15. Pensa sobre Gênesis capítulo 15. God took Abraham. Deus chamou Abraão He said, I'm going to make you a great nation. e disse: Eu farei de você uma grande nação. Abraham said, but I don't have any children. E Abraão disse: Eu não tenho nenhum filho. God said, Abraham, go outside the tent, go out and look up in the sky. E Deus disse: Saia dessa tenda, olhe para o céu. And he looked up into that desert sky, E ele olhou para aquele céu do deserto, lit up with countless stars, vendo incontáveis estrelas. in a time when there wasn't artificial light to blur the stars. E naquele tempo eles não tinham luzes artificiais que incandesciam o brilho das estrelas verdadeiras. And God said, if you can count the stars, such shall your E Deus- family be. E Deus disse para ele: se você puder contar as estrelas, será assim o tamanho da sua descendência. Astronomers tell us that the Milky Way galaxy that Abram looked at Os astrônomos falam da Via Láctea, has 1 trillion stars. tem 1 trilhão de estrelas lá. They say that there are 1 trillion such galaxies out there. E eles também dizem que existe 1 trilhão de outras galáxias além da Via Láctea. That's evidence of God's multiplying power at work. E isso é uma evidência de que Deus multiplica o trabalho, ou é uma evidência do trabalho poderoso de multiplicação de Deus. And each of your beautiful faces reflects one of those stars promised to E se Abraham. você olhar, você vai ver as suas caras bonitas que refletem a promessa de Deus para Abraão. Go ahead 2 generations to Jacob. Então vamos para frente em duas gerações, que é a geração de Jacó. Jacob went down to Egypt with his family. O Jacó foi para o Egito com a sua família. There were 70 persons in all. Havia 70 pessoas no total. A couple of hundred years later, E alguns anos depois, they come out 603,000 fighting men and their families. eles saíram com quase 603 mil pessoas. Meio milhão de pessoas. Pouco mais de meio milhão de pessoas. Multiplication over and over. Multiplicação de novo e de novo. The miracle of Elisha with the widow and the oil. The miracle Lembra of the do oil. milagre de Elias com a farinha e um pouco de azeite. She had 1 jar of oil left, Ela só tinha uma última jarra de azeite. doubling and doubling and E doubling. isso ia dobrando. As long as she had jars to pour into. À medida então que ela ia precisando, tendo necessidade de usar. You know the Gospels. Você conhece os evangelhos. The feeding of the 5,000 with 5 loaves and 2 fishes. A alimentação de 5.000 pessoas com os pães e os peixes. Feeding 4,000 with 7 loaves and a few fish. Depois ele alimentou 4.000 com 7 pães e 4 peixes, alguns peixes. Or in the teaching of Jesus, the parable of the soils. Ou o ensino de Jesus na parábola dos solos. Jesus said, this is what the kingdom is like. Jesus disse: é assim que o reino será, é parecido. The sower sows the word, sows the seed. Os solos são o mundo. And 1, 2, 3 times, E 1, 2, 3 vezes. it fails. E isso falhou, a semente falhou. But the 4th time, Mas na 4ª vez, it hits the good soil. onde era o bom solo, o solo fértil, And what does it do? o que aconteceu? It multiplies Isso multiplicou.
30 times, 30 por 1, 60 times, 60 por 1 100 times e, what was sown. e 100 por uma semente. Now, all of those are just examples of how God works. Então, todos esses exemplos nos explicam como Deus trabalha. But it's all about the kingdom of God and how God works in the kingdom. Mas também é sobre o reino de Deus e como Deus trabalha promovendo o seu reino. So when the Son of God came to earth, Então, quando o Filho de Deus veio para a terra, he had a mission ele tinha uma missão to gain for God worshipers from every nation, tribe, language, and people group. e a missão de Cristo era arrebanhar para Deus pessoas de toda adoradores, arrebanhar adoradores para Deus de todos os lugares do mundo, de todas as nações do mundo. So how did the Son of God initiate this great mission? E como o Filho de Deus começou essa grande comissão? I tell you, it's not what I would have done. Eu vou dizer para vocês, não era assim que eu teria feito. It's not what you would have done. Talvez não fosse assim como você teria feito. To start this movement around planet Earth Mas ele começou esse movimento ao redor de todo o planeta Terra, of men and women and boys and girls com homens e mulheres, garotos e garotas, who will relate to God by faith que se relacionavam com Deus pela fé and to one another in love. e com um ao outro em amor. He did it by choosing 12 people E ele escolheu 12 pessoas and said, "You follow me." e disse: vocês devem me seguir. And he saw through those fishermen in their lives, E ele viu através das suas vidas de pescadores, through the years, he was going to reach you and me. e que através dos anos aqueles homens alcançaram você e eu aqui. Amen? Amém? Do they know the name Charles Wesley? Yes. Charles Wesley, 300 years ago. O Wesley, John Wesley. Yeah? I said Charles, it's John. Charles. Oh, You're right, yes. You're right. Yes. He was right, I was wrong. Eu tô errado, o Mateus está certo. Reverend Wesley, O reverendo Wesley, he said, "Give me 100 men and I will change the world." me dê 100 homens e eu vou mudar o mundo. 100 homens que odeiam o pecado e eu vou mudar o mundo. He understood how this works. E ele entendeu como é que funciona o negócio. Okay, a couple more examples real quick. Tem alguns outros exemplos aqui bem rápido. After the resurrection of Christ, Depois da ressurreição de Cristo, there were 120 disciples in the upper room. havia 120 discípulos no tabernáculo. Okay? How do you get to 120? Como é que eles chegaram os 120 lá? He started with 12, Eles começaram com os 12, 12 times, os 12 por 12 vezes, 10 is 120. e aí os 10, 12 vezes 10 é 120. Do you see how that works? Você percebe como é que isso funciona? É multiplicação, não é soma. Then the Holy Spirit came Então o Espírito Santo veio on the day of Pentecost. no dia de Pentecostes 3,000 souls were added to the e church. 3.000 almas foram adicionadas à igreja. How do you get from 120 to 3,000? Como é que eles saíram de 120 para 3.000? 120 times 25. É 120 multiplicado por 25 dá 3.000. That is the multiplying power of God. Isso é o poder multiplicador de Deus. Okay? Now I want to talk frankly to you. Eu vou falar bem honesto com vocês aqui. I love your chapel here, Eu amei essa capela de vocês aqui, esse salão de reunião de vocês. but it's too small. Mas é muito pequeno. You are so close. E vocês estão tão perto um do outro aí. I can just see it. God is going to double this number and you're going to have a second service. E eu posso ver que Deus pode dobrar esse número e vocês vão ter que ter um segundo culto aqui. God is on the move. Porque Deus está trabalhando no meio de vocês. Amen? Amém? All right. Let's Okay. talk about the parable. Vamos falar agora sobre a parábola. The parable is about multiplying. A parábola é sobre multiplicação. One servant has 5 talents.
Um servo recebeu 5 talentos. He doubled it for the master. E ele dobrou os seus talentos para o mestre. The other servant, the second servant, had 2 talents. O outro servo, o segundo servo, recebeu 2 talentos. He doubled it for the master. E ele dobrou para o seu mestre. But then there was the other servant. Mas aqui a gente tem o outro servo. We'll come to him in a minute. E nós Okay. vamos passar um pouquinho pensando sobre ele. All right, Jesus says, verse 14, Ok, Jesus disse no verso 14 it will be like a man going on a journey. que é como um homem que estava numa jornada, isso é de todo o país. What is it? It is the kingdom of God. O que é isso? Isso é o reino de Deus. He says this is how the kingdom of God operates. Isso é como o reino de Deus opera. He says, listen to me. I'm going to tell you something important about the kingdom. Ele disse, escutem-me, eu vou dizer algo importante sobre o reino. He talks about a man who goes on a journey. Ele falou sobre o homem que entrou na sua jornada. And there are many of these parables, at least several of these parables, E tem muitas outras parábolas. Existem várias parábolas na Bíblia. where somebody goes away and then comes back. Mas alguém vai, sai fora e depois volta. And that is always the Lord Jesus Christ E speaking of é himself. como o Senhor Jesus Cristo faz por si mesmo. His ascension into heaven, his reign at God's right hand, and his glorious return. Ele foi para o céu, foi assunto aos céus, mas nós ainda aguardamos o seu retorno glorioso. So in this parable, Então, nessa parábola, the man does the most amazing thing before he leaves. o homem fez coisas maravilhosas enquanto ele estava vivo. He entrusts to his servants E ele his confiou property. para os seus servos a sua propriedade. And these are the word in the Greek, the word is doulos. These are his slaves. Essa palavra aqui é uma palavra grega, a palavra doulos, que significa escravo, servo. Now that in itself is astonishing. Não é uma astonishing. Yeah. É uma coisa impressionante. Não é impressionante isso? It tells us something about the character of our Lord Jesus É Christ uma característica do nosso Senhor Jesus Cristo. and how he relates to us. E como é que isso se relaciona conosco? And so just imagine the scene. Então vamos aqui agora imaginar a cena. This is a wealthy businessman. Esse aqui é um homem um homem de negócios, ocupado. He has a beautiful office with wood-paneled walls. Então ele tem um escritório muito bonito, umas paredes bem bonitas. Has a massive executive desk. E tem um escritório bem grande, executivo, para ele trabalhar. A big leather office chair. E uma cadeira, dizem boa que só, cadeira bem confortável. And this day he takes 1, 2, 3, 4, 5, 8 sacks of treasure, all of his treasure, E ele tem and aqui sets it on the desk. 1, 2, 3, tipo, todos esses sacos aí de dinheiro, o dinheiro dele, tá tudo dentro, guardado do saco. And he sends for his servants. E ele chega para os seus servos. The servants come in, Os servos, vem aí. and they see the master behind all the sacks of his wealth. E his money. eles veem os seus servos por trás desses sacos de tesouro. And they're trying not to look at each other. E eles estão tentando olhar aqui um para o outro, o que está acontecendo. And they're trying not to be staring at all the money. E eles estão tentando não ficar olhando para todo o dinheiro que está dentro do saco. And to have eye contact with the master. Eu vou ficar em contato com o mestre. And the master says, guys, I'm going away for a while. E o mestre, eu vou ficar aqui nesse ângulo aqui para ver o mestre por enquanto. And I'm going to leave you my wealth. E o mestre diz assim, eu vou deixar com vocês toda a minha riqueza. Servant number 1, he said, come here. Servo número 1, vem cá, meu chapa. He comes forward, yes, master. E ele vem e diz assim, sim, pastor. And the master sets apart 1, 2, 3, 4, 5 E o mestre dá para ele assim, 1, 2, 3, 4, 5 talents of his wealth. talentos do seu dinheiro, da sua riqueza. And he pushes it across the E desk. diz assim, e coloca isso, empurra para do lado do escritório, da mesa. Now, it's nearly impossible to talk about values of money from ancient times. Tem okay? muitas possibilidades de falar sobre valores nos tempos antigos. But on the ride over here, we discussed this a little bit. Mas quando nós estávamos vindo para cá, a gente estava discutindo, eu e o Mateus, um pouquinho sobre essa quantidade. And so, a talent of money would be something around 800,000 real. Talento é como se fosse algo aproximado com 800 mil reais. So, just like that, this servant gets like 4 million real. Então imagina que, pensa um pouco disso, esse primeiro servo pegou como 4 milhões de reais.
a lot of money. É um arrumo de dinheiro. And the master says, take it, go, just E go. o mestre diz, pode pegar He e said, I've watched you, I know you. eu estou vigiando você, eu conheço você, eu confio em você. I know your abilities. Eu conheço as suas habilidades. Go put the money to work, see what you can do. Vai, coloca o dinheiro no mundo, faça o que você pode fazer com esse dinheiro. And the guy took off and he went to work. E ele foi e fez um bom trabalho. Yeah. And he understood, we missed this in the text, but he understood E something. nós perdemos isso do texto, mas ele entendeu alguma coisa interessante. That the master was inviting the servants Quando o mestre convidou os servos to become full partners in the business. para ser parceiros no seu trabalho. To no longer be slaves, but to be servants on the other side of the desk. Observe que a mudança, eles agora não eram mais servos, eles agora eram sócios do lado do dono no escritório, In verse, na 6, empresa. verse 16 says he put it to work. O verso 16 diz que receberam 5 talentos imediatamente, saiu a negociar e ganhou outros 5. That meant he made investments. Talvez ele fez alguns investimentos, Now this is important. mas isso é importante. Anyone who's been in business understands this. Qualquer pessoa que está envolvida com o negócio vai entender isso aqui, ó. If you invest several million real, Se você for investir alguns milhões de reais, some of those investments aren't going to be very good. alguns investimentos não vão funcionar, não vão dar certo. Some are really good. Alguns vão ser muito bons. And you keep working at it, and you E keep você working vai at it. continuar adicionando nesses que são bons. That's what it means to be in business. Isso é o que significa fazer negócios. And money started coming in, and he doubled his E master's o wealth. dinheiro começou a vir e o dinheiro foi dobrado. O dinheiro desse mestre foi dobrado. The second slave, O segundo escravo 2 talents, recebeu 2 talentos. about 1.6 million real. Aproximadamente 1.600.000 reais. He put it to work, E ele começou a trabalhar and he doubled it. e ele dobrou essa quantia. Then we come to the third slave. E aí a gente chega no terceiro servo. He's the focus here. E aqui é o foco da passagem. So let's talk about him. Então vamos falar um pouquinho sobre o terceiro servo. So the other men have left with their money. Então os outros homens saíram com o dinheiro deles. 1 talent left. E o cara que tinha um talento ficou. The master pushes it across the desk. O mestre ficou mais pertinho dele He says, go, work, invest the money. e disse: vá, invista o dinheiro. He takes that sack of money. Ele pegou o saco de dinheiro, He goes home. ele foi para casa. Now here I'm using my imagination. E aqui eu vou usar a minha imaginação. I think he went in the door Eu estava olhando ali na of porta his house. da casa. He locked the door. Eu vou trancar a porta da casa. He drew down the shades on the windows. Eu vou fechar as janelas. He slammed that sack of money on the kitchen table, Eu vou botar o saco de dinheiro na mesa da cozinha and he stared at it. e vou ficar lá. It bothered him a little bit. Eu vou. Sorry, Bart. Bothered him, made him nervous. Ele estava nervoso com isso. He wasn't excited. He was a little bit nervous about it, scared about it. Ele estava assustado com essa quantia de dinheiro. So he thought about what he was going to do. Então ele estava pensando o que ele podia fazer. He waited a couple of nights. E aí ele pensou algumas noites. Then one night when there was no moon, it was perfectly dark outside. E uma noite quando não tinha lua, estava uma perfeita noite. He snuck out the door with his money, Alguém bateu na porta. and he went over to the shed and he got a shovel. You know, Ele got a shovel. a spade, shovel. I don't know Shovel what is it that means. you dig with. Uma pá, obrigado. Ele foi, ele olhou, não tinha ninguém, olhou na janela, não tinha ninguém, então ele pegou a pá dele And then he counted 1, 2, 3, took 20 steps e ele into contou the que field, 20 passos, looked around, olhou ao redor, nobody's watching. não tem ninguém vendo. He dug a hole. Aí eu fiz um buraco, ele fez um buraco He put the money in the hole, e colocou o dinheiro no buraco. tapped Depois it down with his foot, fechou, bateu com seus pés. went back to his house,
e voltou para sua casa. He said, I took care of that problem. Eu resolvi aquele problema. Didn't I do a good job, God? Não fiz não, Senhor, trabalho bom que só. The key to the parable A chave da parábola is to ask yourself, why did he do that? é tentar responder a pergunta: por que ele fez isso? What was different about him? Qual é a diferença dele para os outros? I believe he took the action he took Eu penso que ele agiu do jeito que agiu, and buried his master's wealth porque ele enterrou o dinheiro do seu mestre, because he was wrong about two things. porque ele estava errado sobre duas coisas aqui. And the first thing is that he was wrong in the way he assessed himself. O primeiro erro dele é a má compreensão que ele tinha a respeito de si mesmo. He thought of himself as a wise and shrewd man. Ele pensava de si mesmo como um homem sábio, como um homem esperto. You can't trust the banks. Eu não posso confiar nos bancos. You can't trust Wall Street. Eu não posso confiar no Wall Street, na bolsa de valores. I know how the world works. Eu sei como é que o mundo funciona. Yeah. So that's what he thought of himself. Ele confiava apenas em si mesmo. He thought, I'm a smart guy. Ele pensava assim: rapaz, eu sou sabido que só. Now here I'm jumping ahead in the story, E aqui eu vou pular um pouquinho na história. but the master didn't say you're a smart guy. E o mestre vai dizer: você não é o cara sabido. The master said, you're wicked and you're lazy. O mestre vai dizer: você é tolo e lesado. Yeah. Okay. So he was wrong about himself, O erro sobre si mesmo, but even more importantly, and this is for your heart tonight, okay? e isso aqui é para o seu coração nessa noite, certo? He was wrong about the master. Ele também estava errado sobre o mestre. Look at verse 24, please. Vamos olhar o verso 24, por favor. In verse 24, he says, Master, I knew you to be a hard man, reaping where you did not sow and gathering where you did not scatter seed. Olha o que ele diz: Senhor, sabemos que és um homem severo, que ceifa onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes. And it's almost as if he is flattering his master. Ele está tendo uma mistura de compreensão sobre o seu mestre. It's like, Master, you're a tough guy. Mestre, o senhor é um cara durão. And I appreciate that. You're a tough Eu guy. agradeço, o senhor é um cara durão. Ele está tipo elogiando o seu mestre. And I know how to deal with a tough guy. Eu gosto de lidar com um cara durão. And he was entirely wrong. Mas ele estava completamente errado. He says, you're a hard man who takes from others. Ele diz assim: você é um homem duro que tira dos outros. No, he's a generous man. Não, ele é um homem generoso. He gave away everything he had Ele dá para fora tudo aquilo que ele tem. to his slaves. Ele dá para escravos. Ele deu o que ele tinha para escravos. Who does that? Quem é que faz isso? I'll tell you who does that. Eu vou contar alguma coisa para vocês. The Lord Jesus Christ. O Senhor Jesus Cristo quem faz isso. He is the wealthy master Ele é o bom pastor. who gave his life's blood. He Quem gave é que dá a everything sua for us. vida? Quem é que dá tudo que tem para nós? And he promises the inheritance of the universe to his people. A promessa de herdar o universo ele deu para o seu povo. How generous is our Lord? Quem é generoso como o nosso Senhor. And the slave says, oh, you reap where you did not sow. E o escravo disse para ele: You reap where you did not sow. você semeia onde, ceifa onde não semeaste. How wrong that was. Quem está tão errado sobre isso? He is inviting his servants to come and be on the other side of the table, to be on the board of directors of the family business. Ele convidou os escravos para vir do outro lado da mesa, para deixarem de ser servos e se tornarem participantes dos próprios negócios. And that's the invitation to the Church of Jesus Christ Esse é o convite para a igreja de Jesus Cristo, with the Great Commission. com a grande comissão. God the Father is saying,
come and be in my family business. O Deus, o Pai, Ele chega para a igreja e diz assim: venha fazer parte dos negócios da família. He is sharing it with you and with me. Ele compartilha a sua missão comigo e contigo. And so there's this moment in the parable of Então, nesse momento da parábola, the third slave o terceiro escravo, presenting his dirty, muddy little bag of money back to the master. ele pega a sua sacola de dinheiro, devolve para o mestre, And the master says, "You wicked, lazy servant." e o mestre diz: você é um mestre ruim e lesado. So Servo this lesado. parable has been very important in my life. Essa parábola é muito importante na minha vida. As I said, I served as a pastor in a local church for Como eu many, disse many para years. vocês, eu servi como um pastor na igreja local por muitos e muitos anos. And I'm going to just talk a little bit about my story here. Eu vou falar agora um pouquinho aqui da minha história para vocês. In my culture, Na minha cultura, we generally consider the main working years, the main vocational years nós, of life nós consideramos usar a vocação da nossa vida to be roughly age 21 to age 65. aproximadamente da idade de 21 ao 65. If you go to college, then you're out of college when you're 21. Se você vai para a faculdade, você deve finalizar a faculdade com os 21. And our government retirement stuff, Social Security Yeah. at age 65. Essas questões aí de INSS e questão de aposentadoria vai até os 65 anos. So that's 44 years. Então dá quase 44 anos. Okay? If you do the math, 65 minus Se 21, você 44. fizer a matemática, essa matemática aí de quando começa a trabalhar, de quando termina, dá 44 anos. So about, I don't know, 7 years ago, Então, mais ou menos 7 anos atrás, I'm writing in my prayer journal, thinking about my life eu and estava ministry. escrevendo meu diário de prioridades, pensando sobre a minha vida. And I make a timeline, 21, 65. E eu fiz uma linha do tempo de 21 até 56. I divided up Certo. into 4 quarters. E eu encontrei 4 principais períodos na minha vida. 21 to 32, 21 até 32, 32 to 43, 32 a 43, 43 to 54, 43 a 54 54 to 65. e 54 a 65. And the Lord started saying to me, the Lord started saying E o Senhor começou a falar comigo, dizendo assim, He started saying 2 things to me. ele falou 2 coisas comigo, ó. Well, 3 things. Oh, 3 coisas, tá Three bom, things. 3 coisas. He started saying, Grady, what are you going to do with that 4th quarter of your life? Ele vai perguntar assim, o Great, o que é que você vai fazer com esse quarto período da sua vida? I said, Lord, I'm going to be a pastor. Ele vai dizer assim, Senhor, eu vou ser pastor. I love my church. Eu amo a minha I igreja. love my people. Eu amo meu povo. I love my community Eu, where I serve. eu amo o bairro onde nós estamos inseridos. I want to be that old pastor that they have to push out the door in a wheelchair one day. Eu quero ser um pastor bem velhinho até eles fechar a porta e me colocar para fora. And the Lord said, okay, we'll see about that. Ok, vamos ver um pouco sobre isso. Then the Lord started saying, E o Senhor começou a falar comigo. I'd read this parable. Eu li essa parábola. He'd say, Grady, Ele disse, Grady, there's a lot of dirt on your money bag. há muito dinheiro enterrado no seu saco. What is that dirt doing on your money bag? Why is it so dirty? O que você vai fazer com esse dinheiro aí? Com esses The Lord was talentos? dealing with my heart. Isso foi bem profundo no meu coração. And the Lord began saying, Grady, I'm going to change the desires of your heart. E o Senhor começou a dizer, Grant, eu vou mudar os desejos do seu coração. And the Lord, through many events, led me out of being a regular pastor
O Senhor começou a me guiar por uma ruma de eventos, Ele me tirou de ser um pastor regular, um pastor de uma igreja local que eu regularmente fazia, to now in my fourth quarter I get to train pastors. para agora, nessa fase da minha vida aqui, para treinar outros pastores. And to come to wonderful places like Fortaleza, E Brazil. vim para lugares maravilhosos como Fortaleza aqui no Brasil. So, Timothy 2 project, we operate on the principle of multiplication. Então o projeto Timothy 2 opera sobre o princípio da multiplicação, Which is the model of the Lord Jesus Christ. o que nós acreditamos fortemente ser o padrão que Jesus Cristo estabeleceu. Jesus chose 12 men, Jesus escolheu 12 homens and they multiplied the ministry to e eles generations. multiplicaram os ministérios através das gerações. Our ministry is based upon 2 Timothy chapter 2 O verse 2. nosso ministério é fundamentado em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2, Where Paul writes to Timothy. quando Paulo escreve para Timóteo. So Paul says, Timothy, the things you have heard from me Então Paulo diz para Timóteo: Timóteo, as coisas que tu ouvistes de mim, in the presence of many witnesses, na presença de muitas testemunhas, entrust to faithful men confia a homens fiéis who will be qualified to teach others. que estão qualificados para ensinar outros homens fiéis. So the apostle Paul received the gospel directly from the Lord Jesus Então o Christ. apóstolo Paulo recebeu o evangelho diretamente de Jesus Cristo. And by the way, Paul was very adamant. He did not learn the gospel from Peter and John. He learned it straight from Jesus. E a propósito, o apóstolo Paulo não aprendeu o evangelho de Pedro ou dos outros apóstolos, ele aprendeu direto de Jesus. Yeah. Paul chose young men like Timothy. E Paulo escolheu jovens como Timóteo, He trained Timothy in the hearing of other people in the class. e ele treinou Timóteo na presença de outras pessoas no espaço. He says, you do it now, you teach others, who will teach others, who will teach others. E ele disse: você agora vai ensinar outro, e eles vão ensinar outros, e eles vão ensinar outros. Yeah. And that's what we're doing now. Isso é o que nós estamos fazendo agora. Let me just talk a minute about how important this is. Deixa-me falar um pouco o quão importante esse princípio da multiplicação é. When Pastor Mateus teaches a young class of Bible students, at the Quando o Fortaleza, pastor Mateus ensina a sua classe de estudantes em Fortaleza, and a new student, when that student finishes his very first class in Bible school or e seminary, quando ele finaliza a aula de Bíblia lá no seminário, that student automatically has more formal training in ministry than 90% of the pastors in the world. aquele estudante que terminou uma cadeira no seminário tem mais treinamento do que 90% dos pastores espalhados ao redor do mundo. And so, by the way, E a propósito, it's wonderful that you bless your pastor to remain working in the seminary. é muito bom que vocês abençoem o seu pastor para que ele continue trabalhando, ensinando no seminário. That is so important. Isso é muito importante. And it's not competing with work in the church. O It's all seminário part não of the está mission of competindo Christ. com a igreja. Eles todos fazem parte da missão de Cristo no mundo. Tá certo? I need to hear an amen. Eu não posso ouvir, eu Okay. posso ouvir um amém? Okay. So, the experts tell us that today 50,000 people came to saving faith in Jesus Christ around the world. Então, os pesquisadores dizem que existem how many people? 50,000. 50 mil pessoas ao redor do mundo. And every day this week, 50,000 people will come to faith in Christ. E cada semana, 50 mil pessoas vêm à fé em Cristo ao redor do mundo. Now, most of those new Christians E a maioria desses novos cristãos will be assimilated into little rural churches of around 50 people. vão se juntar a igrejas pequenas, a aproximadamente 50 pessoas. If you're doing the math, E se você fizer a matemática, that means that today isso significa que hoje the global church a igreja global needs 1,000 new pastors. precisa de 1.000 novos pastores. Do you understand the math? Você entendeu a matemática? Yeah. Entenderam a matemática? Are you with me? Okay.
Tá certo. That means that between now and 2050, we need 9 million more pastors. Isso significa que daqui até 2050 nós vamos precisar de pelo menos 9 milhões de novos pastores. We will never get there by simple addition of pastors. E nós não vamos conseguir fazer isso simplesmente adicionando. It will only happen by multiplication. Isso somente vai acontecer se nós trabalharmos para multiplicação. So be thinking about how God is going to multiply your congregation. Então pense como Deus está multiplicando a sua igreja. Be thinking about maybe you multiply so you can then divide and send a group to plant another church. Como é in que another vocês part of podem town. crescer tanto para que possam pegar um grupo e enviá-los para plantar a igreja em outra região da cidade? And you say, "Oh no, we love our little church. We Ah, love we're não, here. nós We amamos a can't- igreja pequenininha, por We isso que love nós it. queremos estar aqui. We love each other so much. Nós amamos um ao outro muito. Don't send me across Por town, favor, pastor. não me mande para outro lugar, pastor. God's moving. Lembra, Deus estava trabalhando Give him room to work in your church. e Ele Okay. está trabalhando através da sua igreja. And God bless Sabima Seminary, E Deus abençoou o seminário do Sibima, multiplying pastors and multiplicando teachers. pastores e professores. Amen. Do we have time to do this? Yes, of Okay. course. All right. I have 4 points of application. to Eu tenho aqui conclude. 4 aplicações para fazer para vocês a partir desse ensino. Number 1, Primeira aplicação: get to know this Lord Jesus Christ conheça o Senhor Jesus Cristo, as he reveals himself in this parable. como Ele revela a si mesmo nessa parábola. Generous, Ele é generoso, gracious. Ele é gracioso, He is not controlling. Ele não é um Senhor controlador, He gives freedom to us. Ele dá liberdade para nós. Some of us maybe grew up in homes with very controlling parents, Talvez alguém de vocês pode ter crescido numa casa que os seus pais eram muito controladores. and we're afraid to do anything for fear we'll do the wrong thing. E você tem medo de fazer alguma coisa porque você tem medo de errar. Some of you have been in very controlling church environments. Talvez vocês devem ter estado em um outro ambiente de uma igreja muito controladora. Churches that are afraid to try something because what if we try it and we fail? E talvez aquela igreja ensinou a você que não vou nem tentar, porque se eu tentar nós vamos falhar. This parable says, go for it. A parábola diz, vai e faça. If you fail, then learn from your mistake and try something else. Se você falhar, é possível, vai e tente outra coisa de novo. The kingdom of God is big enough O reino de Deus é grande o bastante to handle a few ministry mistakes. para que a gente possa cometer alguns erros ministeriais. We have a saying in the States, Nós temos um ditado nos Estados Unidos. to make, I hope this translates, Yes. to make the perfect omelet, Fazer o capacete perfeito. O omelete perfeito. Ouvi Hamlet. you have to break a few eggs. Você precisa quebrar vários ovos. Para Sim. fazer o omelete perfeito, você precisa quebrar vários ovos. You're going to break some eggs. It's okay. Você pode quebrar alguns ovos, tá tudo bem. Okay. Number 2, Número 2. don't bury the Lord's treasure of his investment in your life. Não enterre aquilo que o Senhor confiou em sua vida. If it's buried in the backyard, go dig it up tonight. Se você enterrou no jardim aquilo que Deus confiou a você, eu peço que você vá lá e retire nessa noite. Number 3, Número 3. nothing is too small to offer to the Lord. Nada é tão pequeno que não possa ser oferecido ao Senhor. Okay? Maybe you're thinking, well, I just don't have anything to Talvez offer. você esteja pensando, eu não tenho nada para fazer. Remember John chapter 6. Vocês lembram de João capítulo 6? Thousands of people, their stomachs are rumbling with hunger. Milhares de pessoas estavam famintas. Andrew comes and says, here's a little boy. E aí depois veio, tá aqui um pivete. Little boy says, Jesus, you can have my lunch. O menino My disse assim, fish. Senhor, tá aqui ó, o meu almoço, os meus peixes. Did that limit Jesus? E eles entregaram para Jesus. No. Ele ficou com medo de Jesus? Não. He fed the thousands. Ele, por causa daquela coisa pouca que ele tinha, ele aumentou milhares. And number 4, E número 4, take some risks for the Lord. corra alguns riscos pelo Senhor. Will you do that for me? Isso é para você e para mim. Will you do it for Jesus? Isso é por Jesus.
Amen? Amém? Amen. Okay. Amém. Let us pray. Vamos orar. Senhor, nós queremos ir a Ti como igreja uma vez mais, para Te pedir, Senhor, não nos permita deixar os nossos talentos enterrados. Eu sei, Senhor Deus, que há muitos dons aqui na nossa igreja, muitos irmãos que o Senhor tem abençoado em nossa igreja de muitas maneiras, e nós queremos Te pedir, Senhor, a sabedoria necessária para podermos usar os nossos dons para multiplicar no Teu reino. Nós queremos multiplicar, queremos ver a multiplicação de famílias restauradas, nós queremos ver a multiplicação de conversões, nós queremos multiplicar treinamentos de obreiros no nosso meio, nós queremos multiplicar, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor tem nos confiado. Senhor, nos ajude a sermos uma igreja fiel na administração dos nossos talentos, nos ajude a saber quem é o Senhor como generoso e gracioso, nos ajude a desenterrar os nossos talentos e nos ajude a tomar riscos, fazermos coisas arriscadas e cansativas e às vezes até chatas, Senhor Deus, da nossa perspectiva para o avanço e a multiplicação do Teu reino. Eu peço isso no nome de Jesus. Amém, aleluia, amém.